Boa noite, Boa noite. amados irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos à sexta live, nosso estudo bíblico dos jovens e adolescentes da Igreja Batista do bairro Novo Mundo. Nós estamos alegres em mais uma vez poder estar aqui reunidos com vocês, ainda que virtualmente, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, louvarmos ao Senhor, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você que já está com a gente, curta esse culto, deixa aí a sua curtida, compartilhe para que mais pessoas possam cultuar conosco, mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família. E não esqueça de deixar o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui neste culto, nesta live, para que a gente possa estar te cumprimentando, que a gente possa estar orando pela sua vida. Boa noite, irmã Joseli Vasconcelos, Deus esteja abençoando a irmã, toda a sua família. Um grande abraço, Joseli, Deus abençoe. É um prazer ter a irmã cultuando ao Senhor aqui conosco. Faça como a irmã Joseli, deixa aqui o seu comentário. Se tiver algum pedido de oração, você também pode deixar aqui o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando pela sua vida, vamos estar orando pela sua família, para que Deus esteja cada dia fortalecendo e reinando no seu lar. Vamos orar? Vamos iniciar este momento de culto orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Chama todo mundo que está aí na sua casa, chame a todos para que juntos possamos cultuar ao Senhor e agora possamos iniciar esse culto, colocando a nossa vida diante dele em oração. A irmã Raquel vai estar nos conduzindo em oração. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos falar com o Criador dos céus e da terra. Oremos, Senhor Deus poderoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai eterno, Pai de amor, entregamos este culto nas tuas mãos, Senhor. Usa-nos pela tua graça e misericórdia, Pai, que pessoas sejam alcançadas por ti e entendam da tua palavra, Senhor. Que nada que façamos seja para honrar nós mesmos, mas seja para glorificar e exaltar o teu nome, falar do teu evangelho, Pai. Tenha misericórdia de cada um que está assistindo, está cultuando conosco, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Pai. Pedimos, Senhor, que esteja consolando aqueles que estão lutados, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de cada família, Senhor, dê forças a cada um, Pai. Peço, Senhor, que esteja, Pai, com a nossa nova campanha de missões, Senhor, mundiais, que o Senhor possa estar abençoando cada projeto, que o Senhor possa estar no segmento de tudo, Senhor, e que as metas sejam ultrapassadas, Pai. Abençoe cada missionário também, Senhor, que se propôs e foi para fazer a tua obra, Pai. E que nós possamos estar dispostos a orar, a interceder, a ajudar de tudo quanto for uma forma possível, que nós possamos ajudar também, Pai. Use-nos pela tua graça e misericórdia, Pai. Muito obrigada por tudo. No teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos juntos com a irmã Raquel, está declarando que grande é o Senhor e digno de receber todo o louvor. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos agora te convidar para juntos continuarmos esse culto e agora estudando a palavra do Senhor. Queremos cumprimentar aqui também os irmãos que estão conosco. Simone Abreu, Deus abençoe, boa noite, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre toda a sua família. Fabiano Caetano, meu irmão, querido irmão aí de Campos dos Goitacazes, Deus esteja abençoando a sua vida, seu ministério e toda a sua família, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, querido. Quero convidar você que está conosco a deixar também o seu comentário para que a gente possa estar te cumprimentando, orando pela sua vida e pela sua família. E agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, nosso estudo, essa série de estudos que estamos fazendo aqui com os nossos jovens e adolescentes, também com a participação de todos vocês, nossos amados irmãos, aqui no Facebook, é o estudo do livro de Provérbios. Nós demos o nome para essa série de estudos de sabedoria para a vida, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, um livro que nos instrui, a palavra de Deus nos instruindo para vivermos aqui de maneira sábia. Queremos dar aqui também o nosso boa noite para a irmã Edneia Mesquita Maciel, tia Neia, Deus abençoe a irmã e toda a família, todos aí em Cabo Frio, Deus esteja abençoando grandemente. A irmã Geusa Mesquita, mamãe, Deus abençoe, muito bom ter a senhora participando aqui conosco também desse culto. Então, vamos ler Provérbios 6, vamos ler do verso 12 até o verso 19. Provérbios, capítulo 6, do versículo 12 até o verso 19, falando a respeito do homem mau, o homem perverso. A palavra de Deus aqui traça um perfil do homem mau e fala também qual é o fim do homem mau, daquele que vive e que ama viver praticando a perversidade, a maldade. Leamos juntos, Provérbios 6, do verso 12 ao verso 19.
Perverso e vil é o que anda com iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse estudo. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra lida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada a nós, e agora podemos estudá-la, ó Pai. Falar a respeito do Senhor, a respeito da Sua sabedoria nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor, o Seu Espírito Santo, Pai, nos ensine, fale aos nossos corações. Pedimos que pela Sua graça, Sua misericórdia, Pai, use o Teu servo, pela Tua misericórdia, Pai, para a glória do Seu santo e precioso nome. Muito obrigado. Ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Provérbios 6, do versículo 12 a 19, o homem mau. Na semana passada, nós estudamos um trecho desse capítulo 6 e estudamos sobre o perigo. Nós vimos que o início desse capítulo 6, a palavra de Deus nos adverte, ou seja, nos instrui, nos alerta para alguns perigos que nós precisamos estar atentos para não cair neles. E na semana passada, nós vimos o perigo da preguiça, o perigo de vivermos uma vida preguiçosa. E agora aqui a palavra de Deus, através do livro de Provérbios, nos fala a respeito do homem mau, do homem vil, ou talvez na sua versão está escrito o homem de Belial, que quer significar exatamente isso, o homem mau, o homem que ama e pratica a maldade. Então aqui o rei Salomão, inspirado por Deus, ele fala como um pai a todo o povo de Deus, como se todo o povo de Deus ele fossem seus filhos, para que eles não voltem os seus olhos para o homem mau, aquele que pratica a perversidade. Nós vivemos em um mundo, querido, em que muitas vezes, para o mundo, a maldade é algo encarado como comum. Alguns diriam até que a maldade é algo vantajoso, algo desejável. Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que os valores eles são invertidos. Aquilo que é certo aos olhos do mundo parece ser errado, e aquilo que é errado aos olhos do mundo parece ser certo. Mas nós vemos na sabedoria de Deus, na palavra de Deus, que o certo é sempre certo e que o errado é sempre errado. Então nós vivemos em um mundo que muitas vezes tenta inverter as coisas. E a palavra de Deus aqui nos instrui a respeito de o quanto Deus abomina aqueles que vivem na perversidade, aqueles que vivem na maldade, como Deus odeia a prática da maldade. E então nos mostra que nós devemos trilhar um caminho em fazer e praticar aquilo que é a vontade de Deus, a bondade, o amor, e não uma vida de maldade. Não devemos trilhar esse caminho, o caminho do homem perverso. Não devemos viver ou desejar viver dessa maneira, porque por vezes alguém olha para o homem mau, para aquele que por vezes é corrupto, é violento, é imoral, e pensa: olha quantas coisas ele conquistou, quantas coisas ele tem. E por vezes pode ser que você tenha desejado viver como aquele homem mau vive, desistir de fazer o bem e começar a praticar o mal, como algumas pessoas fazem. Então a palavra de Deus nos instrui a respeito do nosso caráter, da forma como vivemos, da forma como nos comportamos, da forma como nos relacionamos com as outras pessoas, porque nós, como seres humanos, somos seres relacionais. Nós nos relacionamos o tempo todo com pessoas e vamos nos relacionar bem ou nos relacionar mal. Vamos agir de maneira agradável, de maneira correta, como a vontade de Deus nos manda através da sua palavra. Mateus 7,12 vai dizer: façam aos homens tudo aquilo que você deseja que eles te façam. Então, a palavra de Deus nos instrui a respeito de como nos relacionarmos, a respeito de como vivermos, de como trilharmos aqui nessa vida. Mas, amados, você certamente já percebeu isso, ou se não percebeu, precisa estar um pouco mais atento, o quanto o nosso coração ele é inclinado para o mal.
Por que a palavra de Deus nos dá tantas instruções, nos ensina tanto? Porque o nosso coração, ele é inclinado para o mal. Se você parar para pensar quantas vezes você se pegou pensando maldades, por vezes até falando maldades e fazendo maldades, por quantas vezes você pensou e quantas vezes você... Vamos parar para pensar aqui um exemplo prático. Você certamente assiste filmes e séries. E normalmente você se identifica com algum personagem desse filme ou dessa série e você passa a torcer por ele. Normalmente, na maioria das vezes, você torce por aquele que é o mocinho, né? Que é alguém que é bom, que está ali lutando por justiça, que por vezes sofre por isso, e você pensa, essa pessoa se parece comigo. E você então se identifica com essa pessoa. Mas por vezes também existem filmes e séries que colocam como principal, como foco das atenções, aquele que é o vilão, podemos dizer assim. Pessoas que estão praticando maldade, pessoas que estão praticando assaltos, praticando violência, e por vezes você passa a torcer. A dramaturgia, né? O cinema, a TV, ela tem essa habilidade de, com a narrativa, nos fazer torcer para aquele que é mau, para aquele que é mau e está ali como principal. E aí você pode pensar, mas como? Eu normalmente gosto e torço para aqueles com quem eu me identifico, então como que agora eu estou torcendo para alguém que é mau? Quando você mal percebe, você está torcendo para aquela galera que está ali roubando, assaltando o banco, né? Você deve ter assistido ou ouviu falar de La Casa de Papel, uma série que fez e faz muito sucesso, em que quem está assistindo acaba, por vezes, se pegando ali, torcendo para que os bandidos consigam executar com sucesso um assalto. E esse é um exemplo, mas se você talvez conheça a série Breaking Bad, a história de um professor que por precisar de mais dinheiro, ele começa a fabricar drogas, e por vezes as pessoas estão ali assistindo e ele é o principal e a história dele é envolvente, e você começa a torcer por aquele que é mau, por aquele que é mau. Sabe por que isso, queridos? Porque o nosso coração, ele tem inclinação para o mal. O nosso coração sem Deus, ele é inclinado para o mal. Então, por vezes acontece isso. Você mal percebe quando você vê, você está torcendo por aqueles que estão cometendo assassinatos, cometendo roubos. Então, nós nos identificamos com esses personagens, passamos a gostar desse filme, dessa série. Por quê? Porque nós somos inclinados para o mal. O pecado faz isso com a gente. O nosso coração, por vezes, deseja levar vantagem, deseja crescer a qualquer custo, assim como os personagens desses filmes e dessas séries. Por vezes nós queremos crescer a qualquer custo, conquistar coisas a qualquer custo, sem a sabedoria de Deus, vivendo segundo a nossa própria sabedoria, sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós vamos ser sempre levados por esse caminho de perversidade e de maldade. O caminho do homem mau, é esse caminho, um caminho de perversidade, um caminho de maldade, um caminho de violência. E a palavra de Deus nos ensina e nos mostra aqui nesses versículos de Provérbios o perfil do homem mau, versículo 12 até o 14. O fim do homem mau, porque por vezes existem muitos jovens, muitos adolescentes achando que é vantagem ser o homem mau, achando que é vantagem ser o bandido da história, achando que é vantagem ser o grande malandro, o grande esperto da história. Mas o fim do homem mau está no versículo 15, nós vamos ver aqui juntos. E os versículos 16 e 19 vão nos mostrar, é uma lista que mostra o quanto Deus odeia os pecados que o homem mau comete. Então, vamos observar juntos os versículos 12 até 14, o perfil do homem mau. Como é o homem mau? Como é esse homem perverso? Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando e semeando discórdia. Sempre planeja o mal e semeia discórdia, semeia intriga. O homem mau, observe, queridos, o homem mau, ele entrega todo o seu corpo, todo o seu ser à prática da maldade. Observou? O texto fala de boca, de olhos, de pés, de mãos e de coração.
tudo é colocado a serviço da perversidade. Tanto o coração, ou seja, a perversidade é algo que está dentro e é externado através das ações. Então, pés, bocas, olhos, mãos, todo o ser desse homem é perverso. E amados, cada um de nós, eu e você, porque talvez quando a gente fala do homem mau, você pensa em um terceiro, né? Em alguma pessoa que você acha que ela é má. Mas eu e você somos inclinados a ser esse homem mau. Eu e você somos totalmente capazes de sermos esse homem mau e perverso. Se nós não tivermos em nós o Espírito Santo de Deus, formando em nós o caráter daquele que nos salvou, o caráter de Jesus Cristo, nós somos maus. Nós somos maus e inclinados para o mal. É interessante porque se você é alguém que está sempre nas redes sociais, você já ouviu falar sobre cancelamento, né? Cancelar alguém nas redes sociais é quando aquela pessoa comete um erro, esse erro vem a público e as pessoas começam a cancelar ela na internet, falar mal dela, excluir ela, enfim. E aí, ontem eu estava vendo um meme que dizia assim, uma pessoa falou para outra, eu acho que nós deveríamos cancelar todo mundo que erra. Acho que deveríamos cancelar todo mundo que erra. Você também acha? Aí a pessoa fala, mas aí não ia sobrar ninguém. Nem você. Se a gente cancelar todo mundo que erra, todos nós erramos. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Então, o que nos leva a não ser esse homem mau é somente o Espírito Santo de Deus. É a graça de Deus sobre nós. Então, todos nós somos potencialmente homens maus. Mas é o Espírito Santo de Deus em nós que nos conduz em um caminho de bondade. É somente o Espírito Santo de Deus formando em nós o caráter de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, que não nos deixa seguir por esse caminho de maldade. Se nós nos conformarmos, queridos, a este mundo, se nós olharmos a maldade deste mundo e acharmos que tudo é bonito e normal, nós vamos ser esse homem mau. Eu e você. Entenda, quando a gente fala homem mau, a gente está falando de humanidade, essa mulher má. Sabe? Essa adolescente má, maligna, esse adolescente, esse jovem mau, nós vamos ser. Se nós olharmos para o mundo, todas as maldades que existem no mundo e nos conformarmos com isso, nós vamos passar a viver como se isso fosse bonito e normal. Mas se verdadeiramente temos em nós a sabedoria de Deus, o livro de Provérbios nos fala a respeito disso, a sabedoria de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Então, se nós temos Ele no nosso coração, se nós seguimos a Cristo Jesus, se a nossa vida está nas mãos dEle, se vivemos não mais a nossa vida, mas vivemos a vida de Cristo em nós, nós somos capacitados por Ele a andar por um caminho de bondade, porque temos em nós o fruto do Espírito Santo de Deus. Mas sem isso, o que nós temos em nós é o fruto da carne, o fruto da carne é perversidade, o fruto da carne não é bondade. Então, queridos, precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos a isso. Se verdadeiramente temos em nós o Espírito Santo de Deus, a sabedoria de Deus, é que somos conformados cada dia ao caráter de Jesus Cristo e não nos conformamos com esse mundo. Não olhamos para a maldade do mundo e achamos que está tudo normal, que está tudo bem. Observe como o homem sem Deus está entregue à maldade. Observe comigo. O texto nos fala da boca, dos olhos, dos pés, das mãos, do coração do homem mau. A boca do homem mau, observe. E quando nós falarmos isso aqui, observe se você, por vezes, faz alguma dessas coisas. Seja sincero. Você não precisa falar para ninguém, então você pode ser bem sincero. Analise isso no seu coração. A boca do homem mau está cheia de mentiras. Já falou mentiras? A boca do homem mau semeia discórdia, semeia intriga, ou seja, fala uma coisinha aqui com um, fala uma coisinha ali com outro e faz com que as pessoas briguem. Semeia violência, semeia discórdia, semeia brigas. Alguém que não consegue ver ninguém em paz, não consegue ver um ambiente em paz e quer ali criar um problema. Você conhece alguém assim ou por alguma vez você já se comportou assim dessa maneira? Então a boca do homem mau é assim, mentirosa e intrigueira, criadora de problema. E os olhos do homem mau? Cheios de imoralidade, cheios de inveja, são armadilhas de morte. Os olhos daquele que se deixa conduzir pela maldade estão constantemente voltados para a imoralidade, constantemente voltados para aquilo que é do outro, constantemente voltados para a inveja. Os olhos do homem mau são olhos que não conseguem ver a felicidade do outro e se alegrar com o outro, mas são olhos que invejam
aquilo que está fazendo bem ao outro. Você por vezes já se comportou dessa maneira? Então os pés do homem mau são aqueles pés que se apressam a fazer o mal ao próximo. Pés que não podem ver uma oportunidade de prejudicar alguém, não pode ver uma oportunidade de crescer às custas do outro, pisando em outros, e se apressam então a fazer essas maldades. Por vezes você já agiu dessa maneira, você viu a oportunidade de fazer o mal e quando viu já tinha feito. Por vezes agimos assim. O coração, ou melhor, as mãos do homem mau, são mãos que se apressam em derramar sangue e oprimir o fraco. Observe, talvez você pense, eu nunca matei ninguém. Eu nunca feri ninguém. Talvez você não tenha ferido assim, no sentido de derramar sangue literalmente. Mas talvez você seja alguém que fira as pessoas com as suas palavras. A palavra de Deus nos diz que quando nós desejamos mal para o nosso irmão, no nosso coração, nós já estamos ferindo a ele, já estamos matando a ele. Então, as mãos daquele que não tem no seu coração o Espírito Santo de Deus, são mãos que se apressam em ferir os outros, são mãos que se apressam em machucar os outros. E o coração? Lembra, a palavra de Deus diz que o coração é de onde procede as fontes da vida. Então, o problema do homem mau vem todo do seu coração, de um coração que está cheio de vontade própria, de um coração que está cheio de egoísmo, de orgulho e de um coração que não está entregue a Cristo Jesus, portanto vive conforme a sua vontade, vive controlado e escravizado pelo pecado. O coração do homem mau é um arquiteto de planos para a destruição da vida dos outros, um arquiteto de maldade. Não há pausa nem trégua no coração do homem mau. O tempo inteiro ele está planejando o mal contra alguém. O tempo todo o projeto da vida do homem mau é maquinar maldades. Queridos, pare para pensar com sinceridade quantas vezes você maquinou maldades no seu coração. Quantas vezes você pensou maldades no seu coração. Sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus em nós vamos viver essa perversidade. Então, por onde o homem mau ele anda, ele semeia contendas. Por onde ele anda, ele destrói relacionamentos. Por onde o homem mau anda, ele joga uma pessoa contra outra, ele cria inimizade, abre feridas nos corações e levanta muros. Não é um construtor de pontes. Observe isso. Você tem sido um construtor de pontes? Você tem ligado pessoas ou você é alguém que separa pessoas? Quem você é? O homem mau é alguém que só separa pessoas, é alguém que só causa divisões. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição. Então o pai está dizendo aqui: filho, preste atenção, fuja, não seja esse homem mau, vá na direção oposta ao estilo de vida do homem mau. Não seja alguém que vive a maldade, mas seja alguém que vive a bondade. Esse homem de Belial, esse homem mau, homem vil, é alguém que está totalmente contrário a Deus. É alguém que está totalmente contrário à obediência à palavra de Deus, porque vive de maneira rebelde a tudo que Deus ordena em sua palavra. O coração desse homem é corrupto, é violento e tudo que brota, que vem dele é manchado pela corrupção e pela violência. Queridos, assim é o coração de todos nós, se não formos purificados por Jesus Cristo, se não formos purificados pelo Espírito Santo de Deus. A maldade, a prática da maldade, nosso coração é inclinado para isso. A maldade que o homem mau pratica. Isso aqui é uma descrição do homem sem Deus, queridos, desse homem mau. A palavra diz que o fim desse homem mau é um fim de colher simplesmente o que ele plantou. Vamos ver o versículo 15. Após descrever o homem mau, aqui no versículo 15, o rei Salomão diz: por isso, ou seja, por agir dessa maneira, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Uma pessoa não pode semear violência e colher paz, amados. Alguém não pode semear intriga e colher um ambiente agradável. Se você pense, vamos pensar aqui num ambiente familiar. Se dentro da sua casa você só semeia problemas, se dentro da sua casa você é alguém que só causa conflitos, que só semeia guerra, você jamais vai semear um lar em paz.
Se você fica semeando intrigas dentro da sua família, você jamais vai ter uma família com um ambiente agradável. Se você semeia maldade, você jamais vai colher bondade. Não tem como plantar laranja e querer colher mamão, querido. Não tem como. É importante entendermos que aqui nós plantamos e colhemos, aqui nessa terra. Nós plantamos e colhemos. Aquele que fez da sua vida uma trajetória de crueldade, espalhando contendas, concebendo maldades, planejando e executando maldades contra a vida dos outros, a maldade que ele planejou vai vir sobre a vida dele em algum tempo, de forma repentina. E quando vier aquele que pratica a maldade, um homem mau, jamais vai conseguir escapar disso. Ele será quebrado e repentinamente, sem oportunidade de arrependimento. Porque essa pessoa é uma pessoa que conheceu a palavra de Deus, mas rejeita a palavra de Deus. Será destruído sem chance de cura. Então vai beber da própria maldade, vai experimentar do próprio veneno. Vai beber cada gota da sua própria violência. Vai sofrer na carne tudo aquilo que fez aos outros. É a consequência. As consequências daquilo que plantamos, sim, nós colhemos. Nós colhemos, sim. Para o fim dele é um fim muito amargo. É um fim que vai estar marcado pela crueldade que ele mesmo praticou. Que miserável homem é aquele que, tendo a oportunidade de fazer o bem, maquina, planeja e faz o mal. Tendo a oportunidade de ser um agente de vida, torna-se um instrumento de morte. Este alguém está vivendo a rebeldia contra Deus. Está rejeitando o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não vai fazer contendas. Não vai se apressar em derramar sangue. Não vai se apressar para fazer maldade. Então, queridos, observem. Nós precisamos observar a nossa vida, cada um de nós. Talvez nós dizemos que amamos a Deus e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, mas os nossos lábios se apressam em semear mentiras e discórdia. Talvez nós dizemos que amamos a Deus e ao próximo, mas os nossos pés não podem ver uma oportunidade de fazer o mal, de levar vantagem sobre os outros. Precisamos analisar a nossa vida, fazer uma autoavaliação no nosso próprio coração. E aqui, os versículos 16 a 19 vão nos mostrar que Deus odeia esses pecados, que Deus odeia a prática desses pecados, os pecados do homem mau. Observe junto comigo aí na sua Bíblia, versículos 16 até 19, a parte A. Assim diz a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor odeia, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a alma dele detesta, a sua alma detesta. Vamos lá. Primeiro, olhos cheios de orgulho. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que faz planos perversos. Quinto, os pés que se apressam em fazer o mal. E sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E aí nós vamos ver por último aquele que Deus abomina, o pecado que Deus abomina, que é o de fazer intrigas, fazer discórdia entre os irmãos. Essa lista de pecados, queridos, se você abrir a sua Bíblia em Romanos 1, Romanos 3, 2 Timóteo 3, ou seja, você vai ver em alguns locais da Bíblia a palavra de Deus nos advertindo contra esses pecados. São coisas que a palavra de Deus nos alerta, nos adverte insistentemente para nós não praticarmos essas coisas. Você observou que esses pecados aqui são os pecados que o homem mau pratica, que nós lemos lá no versículo 12 até o 14? Então aqui o rei Salomão, inspirado por Deus, usado por Deus, ele acrescenta o fato de que Deus odeia esses pecados. Deus odeia esses pecados. Que pecados são esses? Primeiro é o pecado da soberba. Observe, olhos cheios de orgulho. Se refere a alguém que se julga melhor que os outros. Alguém que olha para os outros somente de cima para baixo, como se fosse superior aos outros. Então, esse é o pecado da soberba, os olhos cheios de orgulho, alguém que se acha muito melhor e maior que os outros. E qual o outro pecado, o segundo pecado? O pecado da mentira. A mentira é a omissão da verdade, é a negação da verdade, é a adulteração, ou seja, a distorção da verdade, com o propósito de enganar pessoas. O terceiro pecado que ele fala aqui é a violência.
as mãos que derramam sangue inocente, ou seja, alguém que fere, que saqueia, que rouba, que mata por maldade ou por ganância. O quarto pecado é a maldade do coração. Há pessoas, queridos, que usam toda a sua criatividade, toda a sua capacidade mental para planejar, para executar o mal contra o próximo. Fazem do coração uma fábrica de maldade, opressão, violência contra o próximo. E o quinto é a crueldade. Crueldade. Os pés que se apressam a correr, ou seja, que se apressam para correr para o mal, se refere àqueles que não apenas concebem, maquinam projetos de maldade, mas executam esses projetos de maldade contra o próximo. O prazer dessas pessoas é roubar, matar e destruir, porque não são filhos de Deus, não foram transformados por Jesus Cristo, mas estão vivendo como filhos do diabo e têm a mesma missão: matar, roubar e destruir. Então, queridos, esses pecados, esses 5, e olha o que é o sexto: o falso testemunho. Esse é o pecado de inverter as coisas. Falso testemunho é dizer que o inocente é culpado e que o culpado é inocente. É inverter as coisas de maneira proposital. É inverter, é desrespeito à pessoa que vende a sua consciência e por conveniência, para ganhar alguma vantagem, se presta à vergonha de coibir o bem e promover o mal. A esses pecados Deus odeia, diz a palavra de Deus. Deus odeia esses pecados. E há um pecado que Deus detesta, a palavra de Deus vai nos dizer: o que semeia discórdia entre os irmãos. Você conhece alguém que semeia discórdia entre os irmãos? Certeza que você vai falar sim. Alguma vez você já semeou discórdia entre os irmãos? Provavelmente você vai falar não. Mas pensa direitinho. Vamos analisar. Talvez você já tenha feito isso. Semear discórdia entre os irmãos. Na lista dos pecados que Deus aborrece, a palavra de Deus nos coloca aqui um último ao qual Deus detesta. Esse é o pecado mais vergonhoso aos olhos de Deus, podemos dizer assim. Que pecado é esse? O pecado da intriga, o pecado de fazer guerra, o pecado de acabar com a paz nos ambientes, entre as pessoas, ou seja, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Se o maior de todos os mandamentos da lei, da palavra de Deus, é amar a Deus e ao próximo, jogar uma pessoa contra a outra é um pecado ao qual Deus mais detesta, mais abomina. Porque é exatamente o contrário de amar o próximo, fazer isso, fazer com que as pessoas se voltem uma contra a outra. Então, se um indivíduo é conhecido como filho de Deus, por ser um pacificador, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Deus são pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque têm em si a paz de Jesus Cristo. Então, os que promovem contendas entre os irmãos são objeto de desgosto para Deus. Nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa viver causando intrigas. E observe, queridos, que fala de causar intriga entre os irmãos. A gente pode pensar entre os irmãos família, família biológica, e a gente pode pensar aquelas pessoas que causam intrigas entre os irmãos na igreja. Porque infelizmente existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são filhos de Deus. Muitas pessoas que se declaram crentes, mas não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E o seu coração está cheio dessa perversidade que está aqui. Nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa que promove divisão na igreja. Deus não tem prazer naqueles que vivem semeando contendas. A alma de Deus abomina o pecado da intriga. Então, queridos, para concluirmos, esse texto nos traz lições muito importantes. A primeira coisa que nós queremos falar é: observe isso, querido, não olhe para a aparente prosperidade do homem mau, aquele que pratica a perversidade, a maldade, tudo isso que nós falamos aqui. Não olhe para ele e deseje viver da mesma maneira que ele. Você vai estar vivendo em rebeldia contra a palavra de Deus. E você viu qual é o fim. O fim daquele que vive contra a vontade de Deus, a rebeldia à vontade de Deus. Aquele que vive caminhando num caminho de perversidade, o fim dele é a destruição. Amado jovem, amado adolescente, talvez você seja uma criança que está nos assistindo hoje, talvez você olhe para os lados e veja o mal sendo praticado em todos os lados. Talvez dentro da sua casa você esteja vendo o mal sendo praticado como se fosse algo bom. Mas lembre-se que esse caminho é um caminho de morte.
Não vá por esse caminho. Lembre-se que a palavra de Deus nos instrui em 2 Tessalonicenses 3:13. A mesmo em meio a situações difíceis, não devemos nos cansar de fazer o bem. Em momento algum, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer aquilo que é correto. Eu disse isso na quarta-feira no nosso estudo das cartas do Novo Testamento, eu vou dizer agora. Aquilo que é certo e ninguém está fazendo, continua sendo certo. E aquilo que é errado, todo mundo está fazendo, continua sendo errado. Não olhe para o mundo e se influencie pelas ideologias do mundo, pelos padrões mundanos que invertem os valores. Queridos jovens, adolescentes, idosos, independente da sua idade, olhe para Jesus Cristo. Olhe para aquele que é o nosso exemplo, para aquele que nos ensina a forma como nós devemos caminhar. O homem mau, por mais que aparentemente ele viva aqui na terra por algum tempo uma prosperidade, o fim dele é destruição. O fim dele é destruição repentina e inesperada. Então, queridos, não é um caminho que nós devemos viver. E, queridos, se você talvez você está aqui hoje, Deus te trouxe e te colocou para participar desse culto conosco, e você está vivendo essas perversidades que foram ditas aqui. Talvez você está vivendo dessa maneira, você está vivendo como um homem mau, você está vivendo como alguém que está em rebeldia contra Deus. Eu quero dizer que há esperança para você. Quero dizer que Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para te perdoar se você clamar arrependido. Se você orar agora e falar com Ele que está arrependido dos seus pecados. Se você disser isso com o seu coração contrito, com o seu coração com sinceridade, Deus é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar aquele que arrependido confessa os seus pecados e crendo que receberá perdão em Cristo Jesus. Se você crê naquilo que a palavra de Deus nos diz, que Jesus Cristo, Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele sofreu a morte por nós, mas Ele venceu a morte e nos deu a vida. E nele somos feitos filhos de Deus. Se você crê nisso, se você crê que Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados, e talvez você até hoje estava vivendo como um homem mau, fazendo todas essas perversidades aqui, clame a Deus agora, diga que você se arrepende. Se arrependa dos seus pecados, porque em Cristo Jesus, arrependidos dos nossos pecados, mediante a fé nós temos salvação. Nele nós somos novas criaturas. Nele o homem mau é jogado no mar do esquecimento. Nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, vivendo não mais segundo o nosso coração que é inclinado para o mal, mas vivendo a vida de Jesus Cristo em nós, porque nós somos dele e nele somos reconciliados com Deus. Somente nele nós conseguimos, somente nele somos capacitados a cancelar essa natureza do homem mau em nós e vivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele produz em nós o fruto do Espírito. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não pense que você vai ser salvo pelas suas obras. Porque se você tentar ser salvo pelas suas obras, tudo que você vai produzir são maldades. Entregue a sua vida. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Confesse que você não consegue salvar a si mesmo, que você precisa de um Salvador. Confesse que Jesus Cristo é esse Salvador. Creia nisso com o seu coração, confesse com a sua boca. Ore agora e peça perdão pelos seus pecados. Deus é fiel e justo para te perdoar. Não viva o caminho de iniquidade, o caminho da maldade, o caminho da perversidade. Nós queremos orar pela sua vida. Que Deus nos capacite. Que Deus esteja agora, tenha trazido transformação na sua vida através do Espírito Santo dele, através da palavra dele pregada ao seu coração. Queremos orar, mas antes quero cumprimentar os irmãos que estão conosco. A irmã Lucineide Alves, Deus abençoe, grande prazer estar sempre aqui conosco. Deus abençoe a irmã, toda a sua família, toda a igreja Batista Valão dos Pires. A irmã Silvia Victorino, minha sogra, Deus abençoe, a irmã Silvinha, irmão Manuel, toda essa família amada. Deus esteja abençoando todos vocês. A irmã Silvinha e o irmão Manuel aí em Travessão de Campo, Deus abençoe grandemente. Papai, irmão
Elcio Figueira Mesquita. Pai, Deus abençoe. Muito feliz com a sua participação aqui conosco. Matheus Teles, Deus abençoe. Matheus Teles mandando um recado para o Cauã. Cauã, estou aqui. Aí, Cauã também participando aí do nosso culto. Deus abençoe a vida dos nossos adolescentes queridos. Irmã Geusa, Deus abençoe. Irmão Cauã, irmã Eleilza Medeiros, está sempre aqui participando conosco. Deus abençoe a irmã Eleilza, toda a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe grandemente, minha irmã. Irmã Eleilza aqui mandando um abraço para a irmã Raquel. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Grande alegria podermos compartilhar a palavra de Deus. Não estamos aqui falando de nós mesmos, mas estamos compartilhando aquilo que Deus revelou na sua palavra, na Bíblia. Você pode conhecer cada dia mais essa palavra estudando a Bíblia, estando em uma igreja, congregando em uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Se você mora em Cardoso, mora aqui no bairro Novo Mundo, você pode participar conosco dos nossos cultos presenciais aqui na Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Ou se você está em algum outro local, procure uma igreja séria onde a palavra de Deus é pregada e estude mais essa palavra. Conheça a Deus, conheça mais a Deus através da sua revelação, através da Bíblia. Participe de uma igreja, congregue em uma igreja para estar em comunhão com os irmãos e aprender com os irmãos em uma congregação. Irmã Dirlene Gomes Ribeiro Gandra, tia Dirlene, Deus abençoe, tia Dirlene, tia Carlinho, toda essa amada família, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vocês. Queridos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. A irmã Raquel vai estar orando para nós encerrarmos, orando pela vida de cada um de vocês. Nós vamos encerrar orando o nosso culto, a nossa sexta live dessa noite. Só colocar a irmã Raquel aqui. Então, desde já, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Vamos orar, amados irmãos. Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor aplicou aos nossos corações, Senhor. Pai eterno, Pai de amor, ensine-nos a viver segundo Tua vontade. Ensine-nos, Senhor, a estar no caminho do Senhor, Pai, não seguir o caminho dos homens maus, Pai, que nós possamos viver num processo, Senhor, de santificação pelo qual, Senhor, perdure toda a nossa vida, até, Senhor, morrermos ou, Senhor, voltar, Pai, que nós possamos estar sempre dispostos a viver segundo a Tua vontade, Pai, e que nós possamos falar da Tua palavra e levar para aqueles que ainda não entendem, enfim, com o coração inclinado para o mal, para entender, Senhor, da Tua palavra e poder, Senhor, ser transformado pela Tua graça e misericórdia, Pai. Pai eterno, abençoe cada um, Senhor, que está cultuando conosco, Senhor, sei com seus familiares. Peço que o Senhor abençoe cada um, Senhor. Pai eterno, muito obrigado por tudo. Dê umas boas noites de sono, Senhor. Eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Compartilhe este culto para que mais pessoas possam serem alcançadas pela palavra de Deus. Boa noite.